Agora apresenta esse material aí. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Vamos dar início aí à nossa aula de física, né? E hoje a gente vai tentar resolver um exercício do movimento retilíneo uniforme variado, tá? Utilizando gráficos. E depois a gente vai resolver dois exercícios relativo a movimento circular uniforme, já da aula que foi gravada e eu postei ela, se não me engano, foi na segunda-feira, tá bom? Aí a gente vai tentar aqui resolvê-las. Muito bem. Pessoal, só menos de um minutinho. Rapidinho, depois eu te digo, mas eu tô dando uma aula aqui, entendeu? Beleza. Falou, tchau. Pessoal, desculpa aí, vamos lá, retornando, que eu fui ter que atender um telefonema aqui, mas tá beleza. Deixa eu então aqui postar o material. Muito bem, pessoal. Isso aqui é uma questão do Enem de 2010, né? Vamos tentar aí desvendar os mistérios do gráfico. Sempre questões que tem gráfico é um pouco... Às vezes tem uma dificuldade a mais, que além de você ter que interpretar o texto, também tem que interpretar o gráfico. Mas vamos lá, não é tão simples, mas também não é bicho de sete cabeças. Vamos aqui, o que diz o texto, né? Os automóveis atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental, não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Leline e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere os dois automóveis. Aí, olha só, pessoal, é quando ele já começa a dar nomes aqui, a gente já tem que começar a fazer uma análise entre texto e gráfico quase que ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Considere dois automóveis A. Opa, meu automóvel A está aqui. E B. Beleza, meu B está aqui. Respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Então, muito bem. Então, olha só. Como ele fala respectivamente, né? Então, o automóvel A é conduzido pelo motorista imprudente. Aí, até se você quiser já fazer no caso, uma prova, né? Você já coloca a marcação aqui, né? Esse gráfico A, né? É do motorista imprudente. Já coloca um I aí de imprudente. O meu gráfico B já faz aí a analogia do motorista, no caso, consciente. Aí você já coloca aí C, para a gente não se perdendo ao longo do texto. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a zero. Muito bem. Então, aqui, ó, né, como eu disse lá naquela aula de movimento retilíneo, essa minha reta horizontal aqui, ela sempre, sempre, sempre vai ser a minha variável. Ela vai ser a minha variável independente, né? E essa minha reta na vertical, aqui ele está expressa por velocidade.
Tá, só estou aceitando aqui um novo colega. Voltando aqui ao nosso texto, né? Então, o que ele está pedindo aqui, ó? No tempo t igual a zero, eles estão em uma mesma posição, tá? Só que tem um detalhe aqui, ambos estão numa mesma, aí que a gente tem que saber diferenciar. A posição que eles ocupam no espaço é uma coisa, né? Por exemplo, x igual a tantos quilômetros. Vamos trazer para uma pista, né? Por exemplo, a Rio-São Paulo, sentido São Paulo, você está no quilômetro 100. Um exemplo. Beleza. Então, aqui, ó, eles falam que estão lado a lado, então eles estão ocupando a mesma posição. Beleza. Porém, velocidade de ambos são diferentes. A minha velocidade do motorista A, se não me engano, é um motorista imprudente, ele está a 10 metros por segundo, ao passo que o motorista B, ele está a uma velocidade aí de 20 metros por segundo. Muito bem. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, 1 e 2. Né? O intervalo 1, que ele fala lá que é entre 10 e 20 segundos. Olha só, se a gente for parar para analisar aqui, ó, entre 10 e 20 segundos. Né? Nós podemos ver aqui que esse gráfico, tá, pessoal, para o intervalo de 10 e 20 segundos, eu tenho uma reta, essa minha reta aqui, ela não é paralela ao eixo T. Então, como ela não é paralela ao eixo T, né, então essa minha velocidade não é constante. Ao passo que, entre o intervalo, isso aqui, pessoal, só ajudando vocês a interpretarem o gráfico, que não é o caso, mas a gente já vai tendo, assim, uma certa maturidade. Então, olha só, entre o intervalo 0, né, aqui na origem da reta T e a reta V. Então, olha só, entre o intervalo 0 e 10, nós podemos ver que a minha reta, que indica velocidade, né, elas são paralelas a T. Então, logo, essa minha velocidade aqui, ela é constante. Né? Aí, depois, novamente, onde ela será constante? Entre o intervalo 20 e 30 segundos. Por que ela é constante? Olha só, a reta que indica a minha velocidade aqui, ela é paralela ao eixo T. Né? E a reta, essa semi-reta B aqui, de novo, ela é paralela ao eixo T. Então, nesse caso aqui, entre os instantes 20 e 30 segundos, a velocidade dos móveis A e B, ela é constante. Muito bem. Então, olha só. Então, no intervalo 1, entre os instantes 10 e 20 segundos, e entre parênteses 2, entre os instantes 30 e 40 segundos, né? Ou seja, no instante 30, tanto o móvel B, tanto o móvel A, né, a velocidade deles deixou de ser constante. Né? E a gente tinha dito também lá na aula de movimento retilíneo uniforme, variado, quando a gente interpreta gráfico, nós podemos ver aqui, ó, que essa é a minha reta. Vamos pegar aqui essa reta A, primeiramente. Ela pode ver que o ângulo que ela faz com essa minha horizontal, a reta T, vamos dizer assim, um ângulo negativo. Então, essa minha reta aqui é uma reta decrescente. Né? O que vem a ser essa reta decrescente? Olha só, se a gente fizermos um prolongamento de reta aqui, ó, você vai ver que quanto mais vai diminuindo a minha velocidade, aumentando o meu tempo, a velocidade ela vai diminuindo. Por exemplo, ó, aqui para o móvel A, continuando aqui o móvel A.
Então, lá no tempo 30 segundos, a gente pode perceber aqui, ó, que a minha velocidade é igual a 30 metros por segundo. Aí tá, aí o tempo vai passando, a minha velocidade vai diminuindo, né? Até que chega o t igual a 40 segundos. Ou seja, a minha velocidade aqui, ó, né, se eu for analisar aqui, ou seja, traçar uma paralela, ou seja, a minha velocidade no tempo 40 segundos, a velocidade é igual a zero. Então, para o móvel A, entre o período de 30 e 40 segundos, a minha velocidade passou de 30 metros por segundo para zero. Fazendo aqui a análise do módulo B. Mesma coisa, ó, pode ver que esse meu ângulo aqui, ó, entre a reta, essa semi-reta, e a reta do eixo T aqui, né, também, ó, é um ângulozinho negativo. Então, significa dizer que a minha reta é decrescente. Ou seja, o tempo vai passando, vai aumentando, e o meu valor aqui dessa minha reta vertical, que por acaso é velocidade, ele vai o quê? Também o tempo vai aumentando e esses meus valores aqui, eles vão diminuindo. Tá bom? Então, olha só, pode ver que eu também tenho uma nova inclinação aqui. Beleza, e se eu descobrir qual é a inclinação dessa reta aqui, ou seja, ela faz um ângulo com a minha horizontal, né? Que é aquele famoso que está lá no início do texto, né, quando nós abordamos assuntos de movimento retilíneo, que é, é aquele nosso famoso tangente do ângulo que ela faz com a horizontal. Então, se você descobrir qual é o valor da tangente do ângulo, tá, pessoal? Não é descobrir o ângulo, né? A gente tem que frisar bem isso aí. Né? Então, se nós descobrirmos qual é o valor da tangente desse ângulo, nós iremos descobrir o valor da aceleração que ele está pedindo. Mais à frente vamos ver. Tá, então fizemos essa análise. Prosseguindo, de acordo com o gráfico, quais são os módulos da taxa de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2. Tá vendo, pessoal? Ele quer apenas a variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente. Opa, e se eu voltar lá na reta, ó, qual é o motorista imprudente? Aliás, voltando no gráfico, qual é o motorista imprudente? O motorista imprudente é esse que está descrito, é esse meu gráfico aqui, ó, A. Beleza, pessoal? Então vamos lá, deixa eu só parar um pouquinho, acho que tem alguém pedindo para participar. Só um pouquinho que eu já volto. Prontinho, aceitei. Vamos voltar para o nosso texto. Muito bem. Só lembrando aí, tá, pessoal, que essa aula aqui está sendo gravada e posteriormente irei postá-la lá no site do MEP. Beleza. Então, olha só. Aí ele fala, né, eu tenho que descobrir qual é essa taxa de variação da velocidade do motorista imprudente, que nós já vimos que é esse meu gráfico aqui, é esse meu gráfico que representa aqui essas semi-retas A. É o motorista imprudente. Então, ele fala a taxa de variação entre os intervalos 10 e 20, 30 e 40 segundos. Né, isso aqui é bem verdade que o gráfico nos diz que, né, entre esse intervalo de tempo, a minha velocidade ela deixa de ser constante. Né? Mas qual é a taxa de variação? É você descobrir qual é o valor da minha aceleração. Muito bem, ó. Eu tinha feito aquela análise aqui do ângulo para quando a minha reta é decrescente. Nesse caso aqui, a gente vê que essa reta aqui,
ela é uma reta crescente. Por quê? Ó, se eu fizer um prolongamento de reta aqui, esse prolongamento de reta, né, se eu fizer um pequeno prolongamento, eu vou ter esse ângulozinho aqui, ó, que vai fazer com a horizontal, né? E o valor desse ângulo aqui vai ser um valor positivo, né? O que significa dizer essa reta crescente? Ó, está aumentando o tempo, né? E o valor da minha velocidade também está aumentando. Isso quer dizer uma reta crescente, né? Ou seja, ó, aumentou o tempo e aumentou a minha velocidade, né? Agora, para os intervalos 10 e 20 segundos, né? Olha só, aí a gente tem que aplicar aqueles conceitozinhos que nós aprendemos lá na nossa primeira aula. Isso aí, tá, pessoal? Eu falo aula sim, mas é referência. Qualquer livro, texto que vocês pegarem aí do ensino médio, vocês vão ter esses tipos aqui de informação, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a aceleração para o intervalo 1, né? Isso aqui é um esquemazinho de cálculo, vocês tentam fazer, né? Então, eu vou ter dois tipos de aceleração para o intervalo 1, que é de 10 a 20, e o intervalo 2, que é de 30 a 40. Muito bem. Então, olha só, a minha aceleração, né? Quem é a minha aceleração? ΔV sobre ΔT. Aí depois, pessoal, vocês tentam fazer, tá? Coloca num papel aí, ó. Na verdade, quem que é o ΔV e o ΔT? Ó, deixa eu anotar aqui na minha colinha também, que eu vou voltar lá para o gráfico. Se vocês quiserem fazer uma anotação aí, tá, pessoal? Qualquer coisinha, vocês podem falar aí que eu paro. Então, olha só. Na minha verdade, aquela minha aceleração, olha só que legal. Na verdade, isso aqui, né, é aquelas relações trigonométricas que nós estudamos lá com a professora Juliana, professor Paula, né? Então, olha só, na verdade, esse A, que é igual a ΔV sobre ΔT, na verdade, isso aqui é uma relação trigonométrica, né? Uma aplicabilidade daquelas relações trigonométricas que nós aprendemos, seno, cosseno, tangente. Então, olha só, se eu fizer esse meu prolongamento de reta aqui, ó, na verdade, o que eu vou ter, ó, né, eu ΔV primeiro, que eu vou achar que ele vai ser o denominador. Na verdade, quem que é o meu ΔV? É essa distância aqui, ó, né, é esse módulo. Então, na verdade, o que eu tenho, ó? Na verdade, eu tenho, ó, cateto oposto ao ângulo, né, que é essa medida aqui, ó, que vai de V30 até V10. Então, na verdade, o que? Essa distância aqui, ó. Ou seja, eu tenho o cateto oposto àquele ângulozinho aqui, tá, pessoal? Eu tenho esse ângulo aqui, né? Então, eu tenho o cateto oposto a esse ângulo sobre ΔT. Mas, na verdade, quem que é esse meu ΔT? ΔT, se você traçar esse triângulo retângulo, né? Se eu traçar esse triângulo retângulo, eu vou ter que o meu cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó, é aquele nosso famoso ΔT, tá? Ou seja, na verdade, isso aqui é uma relação trigonométrica. Então, quanto que vale esse minha... Então, na verdade, quem que é esse meu ângulozinho aqui, ó? Vamos chamar um ângulo alfa. Então, quanto que vale esse ângulo alfa? Cateto oposto ao ângulo, né? Que é essa medidazinha aqui, sobre cateto adjacente, tá, pessoal? Depois vocês copiam na folha aí que vocês vão conseguir fazer, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a minha aceleração, que é o quê? Cateto oposto, ΔV sobre ΔT, esse ΔT ocupando aquele espaço lá do cateto adjacente ao ângulo. Então, muito bem. Então, a aceleração é igual a ΔV. Agora, quem que é esse meu ΔV? É aquele famoso, ó, velocidade final, né, menos a minha velocidade inicial em questão. Em questão aqui, qual que vai ser, ó? A velocidade final, 30, tá, pessoal? Menos a minha velocidade inicial, 10. Muito bem.
Aí, sobre o meu tempo final, para o intervalo 1, né? Quem que é o meu tempo final? 20 menos o tempo inicial, que é 10. Tá vendo só? É uma contazinha fácil de fazer. Então, o que eu tenho? A aceleração é igual a ΔV, 30 menos 10, sobre ΔT. 10, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Cortando o zero do denominador, aliás, do numerador com o zero do denominador, eu tenho que a minha aceleração para esse intervalo de tempo para o motorista imprudente, né, que são aquelas semi-retas A, é igual a quê? 2 metros por segundo. Aí, olha só, se nós, né, isso aqui é só para aguçar a nossa curiosidade. Por exemplo, se ele pede a minha aceleração, né, voltando lá para aquelas funções horárias do movimento circular uniforme variado, quando a minha aceleração ela é igual a zero, eu deixo de ter uma velocidade variável e vou ter uma velocidade constante, simplesmente porque a minha aceleração ela vai ser igual a zero. Quer ver? Só de curiosidade, vamos fazer um estudo aqui dessa semi-reta A para o intervalo de tempo de 30, que é o tempo final 30, e o tempo inicial 20. Ou esse intervalo de tempo aqui entre 20 e 30 segundos. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Eu tenho que a minha aceleração, né, é igual a ΔV sobre ΔT. Muito bem. Agora, quem que é o meu ΔV aqui? Ó, a velocidade final menos a minha velocidade inicial. Se a minha velocidade é constante, então eu vou ter 30 menos 30 sobre ΔT, que vai ser 30 menos 10, ou seja, 30 menos 30 é zero. Eu vou ter zero sobre 10. Então, a minha aceleração nesse intervalo de tempo aqui de 30 e 20, ela é igual a zero. Opa, se a minha aceleração é igual a zero, né, o próprio gráfico vai mostrar para a gente que o quê? A minha velocidade ela é constante. Tá, pessoal? Isso aí é só para ir incrementando mais conhecimento, agregando mais conhecimento aí ao nosso estudo. Muito bem. Agora ele pede aqui para o intervalo 2. O intervalo 2, né, para o meu motorista imprudente, né, que nós já localizamos aqui através de informações no texto, nós já localizamos no gráfico, meu motorista imprudente são dessas semi-retas aqui, A, né? E ele quer do segundo, desse período número 2 aí, que está compreendido entre 30 e 40 segundos, né? Aí, voltando aqui lá para o nosso texto, para os nossos cálculos, eu tenho que a minha aceleração para o período 2, tá, pessoal? Que eu coloquei esse índicezinho aqui, 2, ó. A minha aceleração para esse período número 2, eu tenho o quê? Que é igual a ΔV também para o período 2, só para a gente não se perder, tá, pessoal? Que no final de contas, depois vai ter muito número, aí você tem que saber qual que é qual. Sobre o meu ΔT2. Muito bem. Então, quem que eu tenho esse meu ΔV2 aqui? A velocidade final, né? A velocidade final aqui, ou seja, ou a velocidade V para o tempo T, 40 segundos. Aí, o que eu tenho aqui? Zero, né? Aí, o mesmo zero que eu coloco em cima aqui, eu também posso colocar embaixo, ó. A velocidade zero para o meu tempo, 40 segundos. Menos, tá? Menos o quê? A minha velocidade, que vai ser 30 metros por segundo, lá para aquele meu t igual a 30 segundos. Aí, fazendo a minha análise aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 30 sobre 10. Cortei o zero do numerador com o zero do denominador. Então, o que eu vou ter? Aceleração, né, para o intervalo de tempo 2 seria igual ao que? É o 3 metros por segundo. Aí isso aqui nos faz remeter a seguinte questão. Eu tenho que minha tangente, tá, pessoal? Ó, vou voltar aqui o desenho. A minha tangente que esse ângulo faz
que essa semi-reta faz com a minha horizontal, ele deu um valor, claro que ele tem que dar um valor negativo. Ou seja, a tangente desse ângulo, né, que diga-se de passagem, é o valor da minha aceleração para o intervalo de tempo em estudo, é igual a menos 3 metros por segundo. Ou seja, eu tenho um movimento aí, né? Eu tenho um movimento, tudo bem, as nossas contas aí, os nossos cálculos, demonstram que o nosso movimento é desacelerado, né? Porque é o valor, eu achei um valor negativo para a tangente desse ângulo, que é igual à aceleração. Então, se eu fizer uma outra análise aqui, ó, de estudo de gráficos, eu tenho que meu ângulo, o valor é negativo, né? Agora, trazendo isso aqui para a física, né? Que aquele estudo, quando o movimento é desacelerado. Por exemplo, o meu móvel, ele seguia a uma direção e o mesmo sentido. Em momento nenhum aqui o texto fala que o móvel, ele mudou de sentido, né? Apesar que em primeiro momento ele estava vindo a uma velocidade constante, tá? Depois ele começou a ganhar a velocidade, ele saiu de 10 metros e foi para 30 metros, né? Aí nesse intervalo aqui de 20 e 30, ele manteve uma velocidade constante, mas aqui, a partir desse tempo aqui, ele começou a desacelerar. Ele começou a perder velocidade, tá bom? Mas olha só, pode ver que o texto, né, está implícito aí, mas nos faz entender que ele continua na mesma direção e o mesmo sentido. Porém, o quê? Porém, ele está perdendo a minha velocidade. Agora, o que caracteriza quando esse meu movimento ele é desacelerado? Significa dizer o seguinte, que se eu colocar aqui a minha velocidade, ela aponta para uma direção, tá? Então, olha só, qual a direção é essa? É uma direção positiva. Se a gente partir do princípio que a minha origem do tempo aqui, né? Aliás, essa origem aqui dessas duas semi-retas, e vamos, se a gente atribuir, né? Desde pequenininho a gente aprende isso. Vamos atribuir que para o lado, tudo que está ao lado direito aqui, da origem, é positivo. Então, olha só, a minha velocidade, ela continua apontando para um sentido. Então, eu tenho mais v. Ao passo que o cálculo aqui da aceleração, nós achamos menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, então, quando o sinal da minha velocidade é diferente da minha aceleração, significa dizer que o meu movimento é desacelerado. Aí o pessoal usa outra palavra aí, mas eu não gosto muito dessa palavra, não. Vou me ater só a isso aqui. Ou seja, então, o meu movimento, ele é desacelerado, ou seja, ao longo do tempo, tá? Esse meu móvel, ele vai o quê? Ele vai perdendo velocidade até parar. Uma situação análoga, por exemplo, você está, vamos dizer, né, que é o meu veículo principal de transporte, é ônibus. Né? Por exemplo, você vai descer no ponto tal, aí o que você faz? Você dá sinal, aí o motorista continua naquela mesma direção, né? Como você já pediu para ele parar no próximo ponto, ele começa a desacelerar o ônibus, ou seja, ele está perdendo velocidade até que ele parar no ponto do ônibus, para você, para o passageiro descer. É essa analogia aqui. Então, esse meu gráfico aqui, eu vou ter uma aceleração, né? O próprio cálculo falou que ele é negativo, né? Ou a outra prova que esse meu movimento é desacelerado. Por que ele é desacelerado? Porque, olha só, a minha velocidade, ela aponta para uma direção. Em questão aqui, que está à direita do meu tempo, né? Aliás, à direita da origem, então meu sinal é positivo. Então, eu tenho mais v e a minha aceleração é menos. Opa, então os sinais são trocados, têm sinais diferentes. Então, isso aí remete que o meu movimento é desacelerado, ou seja, eu estou perdendo velocidade de acordo com o tempo. Beleza, pessoal? Vamos abrir uma enquetezinha aí para dúvidas. Alguém teve algum tipo de dúvidas? Pode falar. Vou esperar aí um minuto. Ou podemos prosseguir para o próximo? Podemos prosseguir.
Por Podemos mim prosseguir. também pode ir. Pode ir. Tá, como é que é? Repete fazendo favor. Por mim também pode prosseguir. Tá, mas vocês estão conseguindo entender aí ou não? Sim, sim. Como é que Sim, faz Tranquilo. sim. essa Eu análise de tô. Eu, gráfico? pelo menos, sim. Tá conseguindo acompanhar? Sim. Então tá bom. Sim. Aí olha só, aí depois, né, aquele material que eu postei lá, que é bem provável que esteja, aquela coletânea de questões do Enem, se você, claro que não dá para a gente fazer todas elas aqui, né? Mas aí vocês vai lá estudando, estuda, que vocês tiverem mais dúvida, tenta postar aí, fazer um canal de comunicação, que a gente tenta dirimir essas dúvidas aí, tá bom? Aí a próxima questão que a gente vai fazer aqui já é porque a primeira aula que eu gravei não ficou legal, o material ficou muito embaçado, eu acho que eu tive um problema aqui de conexão com a internet. Mas aí eu gravei outra, eu postei ela, foi na segunda-feira, tá? Aí na aula de segunda-feira é aquilo que eu reitero várias vezes, né? São materiais que qualquer livro texto que você procurar de ensino médio aí, você vai encontrar. Aí eu tento dar uma resumida, em algum momento eu tento fazer alguma explicaçãozinha. Aí se vocês quiserem dar uma olhadinha no material que eu postei na segunda-feira ou o material que vocês têm, beleza, não tem problema. O interessante é a gente tentar acompanhar o raciocínio. Muito bem. Então, olha só, essa aqui é de movimento circular uniforme, tá? Também é uma questão do Enem de 2013. Ela, na verdade, ela é só assustadora, mas se você for fazendo parte a parte e organizando suas continhas, você não vai ter muita dificuldade. Muito bem. Aí, olha só, para serrar uma coisa que a gente vê muito, né, dia a dia, para serrar os ossos e carnes congelados, um açougueiro utiliza uma serra-fita, que possui 3 polias e um motor. O equipamento ele pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questões de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Tá bom, pessoal? Talvez vocês tenham que, se por acaso vocês não conseguirem acompanhar, aí depois vocês dão uma olhadinha no texto, se não conseguir, tente aí postar as dúvidas, que a gente tenta sanar as dúvidas. Muito bem. Aí ele dá aqui pra gente aqui, ó, 2 montagens, né? Na bem da verdade, né, essa minha velocidade linear aqui, quando ele fala menor velocidade linear, né? Essa minha velocidade linear, ela está ligada a 2 fatos principais, né? Significa dizer quais esses 2 fatos principais aqui, ó. É raio, tá, pessoal? Pode anotar no diáriozinho de bordo de vocês aí. É o meu raio e a minha frequência, tá? O que é o meu raio? O meu raio, vou repetir aqui, o meu raio é a minha distância entre o centro da circunferência até a minha periferia. Vamos estudar aqui, ó, essa minha polia número 2 aqui em questão. Quem que é o meu raio? É a distância entre o centro e até a minha periferia, ao ponto aqui, ó, que está nessa trajetória circular aqui. Então, é o raio, que por sua vez também ele é constante. Muito bem. Agora, a minha frequência, ela está atrelada, tá, pessoal? Isso aí está tudo lá na aula. Essa minha frequência, ela está atrelada, quer dizer, né? Ao número de rotações que ela vai concluir em um determinado tempo, né? Por exemplo, ó, suponhamos que essa minha polia 2 aqui, ela dá 10 voltas completas em 5 segundos. Então, significa dizer que a minha frequência dela é igual a 2 Hz. Ou seja, para cada 1 segundo, ela dá 2 voltas completas. Ou, para cada 2 voltas completas que essa minha polia 2 aqui vier a concluir,
ela demandará um tempo de 1 segundo. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui, né, aí voltamos aqui, ó. Isso aqui tá atrelado, né, à frequência, né, e também ao meu raio. Então, olha só, aí o que eu tenho que analisar? Essa minha, na verdade, a serra-fita, ela está aqui, ó. Vamos fazer um estudo aí agora do desenho. Não é de um gráfico, apesar que o gráfico é um desenho, né? Beleza, então a minha serra-fita, ela está aqui. Beleza? Na montagem P. Aí, se eu analisar aqui a minha montagem Q, né? A minha serra-fita, ela já está posicionada, ela já está nessa minha polia número 2, né? Então, olha só, quem que vai... Ele quer a menor velocidade linear. Quem que vai ser a minha velocidade linear? É a que tiver menor frequência e menor raio, né? É uma candidata a ter a minha menor velocidade linear. Depois eu vou demonstrar as fórmulas aqui logo abaixo. E a dedução está lá na aula. Então, olha só, de cara aqui, né, se eu for partir, se eu tiver com muita pressa de resolver esse exercício, eu já vou partir para essa minha, eu vou dizer que é a montagem Q. Porque, olha só, eu tenho um menor raio, né? Eu tenho um menor raio, como é que eu vou descobrir que também ela tem uma menor frequência? Pelo seguinte fato, olha só, se eu for analisar o raio da minha poliazinha do motor, que é a polia número 1, ele é bem menor que o raio dessa polia 3, é onde a minha correia está acoplada. Isso aqui, tá, pessoal? Esqueci de falar que está lá na aula, isso aqui trata-se de um acoplamento de eixos diferentes, né? Ou seja, ó, a minha polia 1, ela está acoplada ao eixo 1, ao passo que a minha polia 3, ela está acoplada em um outro eixo, ela está montada em outro eixo. Esse aqui é um eixo, esse aqui é um outro eixo. Aí tem uma particularidade aí dessas montagens que a gente vai ver logo a seguir. Né? Uma outra particularidade aqui, ó. Então, se elas estão aí, pode anotar aí, tá, pessoal? No rascunho aí, ó. Quando o acoplamento está em eixos diferentes, tá? A minha velocidade linear ou a minha velocidade escalar, elas são iguais, tá? Então, eu posso dizer que a minha velocidade V, tá, pessoal? Aquele Vzinho minúsculo lá que eu uso, a minha V1, ela é igual à minha V3, tá bom? Aí, olha só, aí se eu for analisar a minha polia 3 com a minha polia 2, eu vou chegar à seguinte conclusão, tem como a gente ver aqui, que ela está montada em um mesmo eixo, né? Então, para acoplamentos em eixos iguais, a minha velocidade angular é igual. Ou seja, a minha velocidade angular é aquela letrazinha ômega, né, que parece aquele Wzinho lá, meio esquisitinho, né, que a gente chama de ômega. Então, olha só, a minha ômega 1, a minha velocidade angular 2, que é ômega 2, é igual à velocidade angular 3, da polia número 3, porque elas estão montadas em um mesmo eixo. Tá vendo, pessoal? Aqui eu tenho uma velocidade linear, né? A minha velocidade linear da polia 1 é igual à da polia número 3. Tá? Agora, a minha velocidade angular tem uma diferença aí. Então, a minha velocidade angular da polia 2 é igual à da polia 3. Tá bom? Pessoal, então, olha só. Aí, voltando lá àquela história, se eu tiver com pressa, eu vou ver que, como a minha polia 1 ela é muito, muito menor em relação a essa polia 3 aqui, ó, isso aqui significa dizer o seguinte, como o raio aqui é menor, né, intuitivamente, você pode observar o seguinte, que enquanto essa minha polia 1 aqui, sei lá, ela der 10 voltas, talvez essa aqui vai dar uma volta. Simplesmente porque essa diferença de raio aqui é muito grande, né? Então, olha só, se essa aqui der 10 voltas, essa aqui vai dar uma volta. Então, a polia 2 também vai dar uma volta, né? Então,
eu tenho uma frequência bem menor em relação à montagem P. Tá bom? E vezes o meu raio, que é bem pequeno, então essa aqui é a minha menor velocidade angular. Depois a gente vai demonstrar isso aí, tá, pessoal? Através de cálculo, tem outro exercício aí que não tem como você fazer análise, igual eu estou fazendo aqui. Você tem que ir aplicando as fórmulas, os conceitos, para chegar a uma conclusão, né? Agora, olha só, se a gente está aqui para a montagem P, né? A montagem P aqui, olha só, tá vendo que a minha polia 2 ela é maior que a polia 1, mas não tão maior quanto essa polia 3 aqui, né? Aí seria uma análise contrária. Por exemplo, quando isso aqui der 10 voltas, né? Eu falei que da montagem Q, enquanto a 1 der 10 voltas, isso aqui é um exemplo, tá, gente? É uma hipótese. Essa aqui vai dar 10 voltas, mas eu estou fazendo uma análise de maneira proporcional, tá? Então, olha só, enquanto essa aqui, a polia da montagem Q, der uma volta, a minha polia 3 vai dar... Aliás, enquanto essa der 10 voltas, essa aqui dá uma volta. Muito bem. Né? Agora, vamos fazer, eu estou analisando o desenho Q com o desenho P. Então, olha só, enquanto essa minha montagem, essa minha polia 1 aqui, suponhamos que quando ela der 10 voltas, porque a frequência do motor, tá, pessoal, ela não vai mudar. O que vai mudar é essas conexões aqui. Então, quando essa minha polia aqui der 10 voltas, essa daqui, ó, ela já vai dar bem mais de uma volta, né? Então, olha só, já que essas aqui, a polia 3 e a polia 2, ela tem a mesma frequência, então, na verdade, essa minha polia número 3, ela vai ter uma frequência bem maior da montagem P em relação à polia 2, aliás, em relação a essa polia 3. Então, olha só, então como o meu raio... Aliás, esse meu raio da polia 3 aqui é maior que o 2, né? E essa minha frequência também é maior que essa aqui, ó. Então, logo, essa minha velocidade linear, ou a velocidade escalar, ela é bem maior do que essa aqui, ó. Aí, depois, a gente tem que fazer a análise do que está escrito aqui. Quais das duas montagens que vão ser corretas e por quê, né? Por exemplo, eu falei, a montagem Q, beleza, ó, eu tenho duas acertativas aqui, ó. A A, ela também fala que é aqui. E a B também, ela fala que é aqui. Né? E, aliás, e a C também, ela fala que é aqui. Qual dessas três aqui, ó? A C e a D você já pode descartar. Né? Você vai se ater apenas à montagem Q. Muito bem. Agora, partindo aqui para os cálculos, né? Como é que a gente vai demonstrar isso aqui na prática? Olha só. Depois, pessoal, vocês acompanhem aí que vocês vão chegar a essa mesma conclusão. Olha só. Eu tenho que analisar a velocidade linear V2 da polia 2. Tá, pessoal? Eu fiz os cálculos aqui, porque se der tempo da gente realizar outro exercício, não tem como você fazer... o cara te dá a figura e tudo, mas não tem como você fazer... Pelo menos eu não consegui fazer uma análise direta. Aí você tem que se habituar a chegar a uma conclusão de maneira racional e depois da prática. A prática é o quê? Você fazendo as continhas. Então, muito bem. Tenho que analisar a velocidade linear V2 da polia 2, da montagem P, e a velocidade linear V3 da polia 3 na montagem Q. Né? Aquilo que eu tinha dito antes. Ó, as polias 1 e 2 estão montadas em eixos diferentes. Né? A polia 1 e 2 aqui, ó, as polias 1 e 2, tanto da montagem P, tanto da montagem Q. Todas elas estão montadas aqui, ó, em eixos diferentes. Então, se elas estão montadas em eixos diferentes, a minha velocidade linear, elas são iguais. Beleza. Aqui eu tenho, ó, as polias 2 e 3. Aí, pessoal, já estou começando a fazer o problema parte a parte. As polias 2 e 3 estão montadas em eixos iguais. Olha lá, ó. Estão montadas em eixos iguais. Tanto da montagem P e tanto da
Q. Então, olha só, as polias 2 e 3, ó, 2 e 3, elas estão montadas em um mesmo eixo. Então, a minha velocidade angular, que eu coloquei aqui, ó, bem, de uma maneira bem explícitazinha. Então, a minha montagem, a minha velocidade angular, elas são iguais. Eu não coloquei aqui, mas vocês podem anotar aí, ó. A velocidade angular. Não, mais abaixo aqui eu coloquei sim. Então, muito bem, ó. Aí voltando aqui, né? Aí eu coloquei as formulazinhas. Quem é a minha velocidade V2 é 2π. E 2π aqui, pessoal, o que significa esse 2π? É para uma volta completa. Né? Ou seja, se a polia ela der uma volta completa, equivale a dizer que ela deu um giro de 360 graus. 360 graus é igual a 2π radianos. Isso aí tá bem explicadinho lá na aula que eu já postei, tá, pessoal? De movimento circular uniforme. Vezes a minha frequência número 2. Então, isso aqui é a minha velocidade angular. Tá bom? Onde o meu V2, né? Eu coloquei aqui, ó, que V2 é igual a 2π F2, que é igual à velocidade angular. Aí, da onde que apareceu isso aqui, ó? Esse ômega e esse R. Então, o meu V2 eu substituí, ó, esse 2π F2, que é igual a ômega 2, eu substituí aqui na minha fórmula. Então, o meu V2 é igual ao meu raio número 2. Muito bem. Então, olha só. Eu descobri que, então, quem é a minha velocidade V2? Ômega 2, que é a velocidade angular, vezes o meu R2. Beleza. Por que eu fiz aqui, ó, V2 e V3? Que eu tenho que descobrir quem é a velocidade linear V3, porque a minha serra-fita, ela está acoplada aqui na minha polia número 3, ao passo que na montagem Q, por que eu tenho que determinar a minha velocidade V2? Porque o meu V2, né, a serra-fita está acoplada nessa minha polia número 2. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui de antemão, eu já descobri quem é o meu V2. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quem é o meu V3 para eu comparar depois com o V2, para ver quem é maior que quem. Muito bem. Então, olha só, eu tenho que meu V3 é igual a 2π. Por que esse 2π? Esse 2π é para uma volta completa, vezes a minha frequência número 3, então isso tudo aqui é igual à minha velocidade angular, tá, pessoal? Ômega 3, é aquele Wzinho lá meio esquisitinho. Aí, o que eu tenho a dizer aqui, ó? F2 é igual a F3. Por que F2 é igual a F3? Porque lá na montagem Q, porque na minha montagem Q, eu tenho que a minha polia 2, ela está no mesmo eixo que a polia 3. Então, a velocidade angular e a minha frequência, elas vão ser iguais. Muito bem. Então, olha só, F2 é igual a F3. Beleza. Mas quem que é a minha velocidade V3? A minha velocidade V3, olha só, é 2π F, aliás, ó, 2π. No início eu tinha dito que V3 é igual a 2π F3. Aqui eu estou falando que a minha velocidade V3 é igual a quê? 2π F2. Mas, pô, no início você colocou F3, agora está colocando F2, mas eu coloquei aquela relação. Como elas estão montadas em um mesmo eixo, eu tenho que o meu F2 é igual ao meu F3. Ou seja, a minha frequência. O que é a minha frequência mesmo? É ciclos, é a quantidade de voltas completas em um determinado tempo. Como no SI a gente fala em ciclos, número de voltas, né? E o meu tempo é em segundos, então a minha frequência aqui de F2, ou seja, a mesma quantidade de giro
ou voltas completas que a minha polia 2 concluir, é a mesma velocidade V3, aliás, é a mesma velocidade angular V3. Tá bom, pessoal? Então, quando essa minha polia 2 ela der uma volta, que está muito explicadinho lá na aula, tá, pessoal? Quando ela deslocar um ângulo, ela conseguir realizar um deslocamento de um ângulo central aqui, né, é o mesmo deslocamento de ângulo que essa minha polia 3 também irá concluir. Então, a minha velocidade angular 1, aliás, a minha velocidade V2 angular V2 e 3, elas são iguais, e a minha frequência também são iguais. Velocidade angular, tá, pessoal? Não é velocidade linear, não. Então, muito bem, voltando aqui, ó. Mas no início, lá, quando você colocou V3, 2π, F3, aqui você colocou 2π, F2, bom, eu tenho que F2 é igual a F3. Aí eu substituí aqui, para eu chegar mais àquela análise de maneira mais, como se diz, mais técnica, né? Tá, vezes o meu R3, que é a minha velocidade linear. Aí eu tenho, ó, onde esse meu 2π F2, quem que é esse meu 2π F2? É aquele meu ômega 2, a velocidade angular número 2. Aí, muito bem, quem que é V3? Aí eu cheguei nessa conclusão aqui, ó, meu V3 é ômega 2 vezes o meu R3. Aí, ó, fazendo a comparação entre V2 e V3, o que vamos ter aqui, ó? Fazendo a comparação entre V2 e V3. Eu tenho que o meu V2, ela é igual a quem? A ômega 2 vezes R2. Quem que é a minha velocidade angular número 3? A minha velocidade linear número 3 vai ser o quê? V ômega 2 vezes o meu R3. Então, olha só, aí voltando lá para o desenho, deixa eu copiar aqui, para não ter que ficar voltando toda hora. Eu tenho que o meu V2 é igual a velocidade angular vezes o raio número 2, e o meu V3 é igual a ômega 3 vezes o meu R3. Aliás, ômega 3 não, ômega 2, que é a velocidade angular. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar lá para o desenho nosso. Então, pessoal, olha só. Eu tenho que a minha velocidade angular, aliás, a minha velocidade linear, tá, pessoal? A minha velocidade linear dessa minha polia 3 aqui é aquele meu ômega 2 vezes o meu R2. A minha velocidade linear, ou velocidade escalar, uns autores chamam de escalar, mas na verdade são sinônimos. Então, essa minha velocidade V2 aqui é igual a ômega 2 vezes o meu raio 2. Então, o que eu posso analisar? Ó? Que o meu raio 2 ele é bem menor que o meu raio 3. Ao passo que a minha velocidade angular 2 é igual à velocidade angular. Aliás, a minha velocidade angular da minha polia 2, dessa aqui, ó, é a velocidade angular vezes o raio 2. Ao passo que a minha velocidade V3, que está aqui, é o quê? Ômega 2. Mas eu tenho que ômega 2 da minha velocidade linear V2 é igual a... Olha só, deixa eu explicar melhor aqui, ó. A minha velocidade angular, né, 2, elas são iguais. É a conclusão que nós chegamos lá nas nossas contas. Então, eu tenho que a minha velocidade linear V2 é igual a ômega 2 vezes R2. E a minha velocidade, aliás, a velocidade linear V2 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. A minha velocidade linear 3, né,
que é essa aqui, ó, que está acoplada a essa polia, né, é igual a ômega 2 vezes o meu R, o R3. Né? Aí, se a gente vê aqui, para a montagem P e a montagem Q, os meus valores da minha velocidade angular, ômega, elas são iguais. O que está diferindo aí são o quê? São os raios. Né? Então, olha só, como eu tenho que esse meu raio 3 aqui é bem maior que esse meu raio 2, aí nós podemos concluir que essa montagem Q aqui, que seria ideal, porque a minha velocidade, né, a minha velocidade angular é igual, mas o meu raio aqui, ó, é o quê? É bem menor. Né? Então, essa minha montagem aqui, então o meu V2, que seria o ideal. Então, o meu V2, a velocidade linear V2, ela é bem menos que o meu V3. É justamente pelo fato da diferença de raio entre R2 e R3. As velocidades angulares vão ser iguais, o ômega, tanto para essa montagem quanto para essa outra montagem. Mas os raios são diferentes. Tá, pessoal? Agora, partindo aqui para a nossa dissertativa aqui, ó, é a A, B ou a questão E. Então, vamos analisar aqui, ó. Q, beleza, é a Q. Agora, vamos ver a justificativa. Pois as polias 2 e 3, ó, as polias 2 e 3, elas giram com velocidades lineares. Beleza, elas giram com diferentes velocidades lineares, tá, pessoal? Em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Aqui que está errado, ó. A que tiver maior raio terá menor frequência. Aqui, isso aqui é mentira, isso aqui não é correto. Se ele falasse assim, ó, a que tiver maior raio, né? Na verdade, ela terá a mesma frequência da que tiver menor raio. Ou seja, a minha frequência delas aqui, ó, são iguais. E ele nos induz aqui, né, que elas terão a menor frequência. Não, mentira, é falso isso aqui. A frequência das duas aqui vão ser iguais. Então, a letra E está descartada. Vamos partir aqui para a assertativa B, que eu sei que é essa montagem aqui que está correta. Agora, por que está correta? Pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. Mentira. A frequência delas aqui não são iguais. O que são iguais são as velocidades lineares. A velocidade linear dessa aqui é igual à velocidade linear dessa grandona aqui. Ó, eixos diferentes, eu tenho velocidades lineares iguais. Beleza, pessoal? Então, aí, a 1 e 3 giram com frequências iguais. Isso aqui é mentira. Né? Elas giram com frequências diferentes. Pronto, aí você já condena essa assertativa, ela não pode ser correta. E a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Olha só, a que tiver maior raio terá, não. Na verdade, como elas estão, a polia 1 e 3, elas estão em eixos diferentes, na verdade, a velocidade linear, elas serão iguais. Ele falou, né, é a que tiver maior raio terá menor velocidade linear. Não, isso aqui é falso. Elas terão a mesma velocidade linear. Beleza. A assertativa A. O que ele me diz? Né? Q, beleza, eu sei que é montagem Q. Ó, as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares, tá bem, pessoal? Tá bom, pessoal? Velocidades lineares. É aquele Vzinho minúsculo. Iguais. Em pontos periféricos. Ponto periférico é esse ponto, é o ponto mais afastado aqui dessa circunferência. Ou seja, nesse caso aqui seria esse ponto externo. Seria um ponto periférico. Né? E a que tiver maior raio terá a menor frequência. Beleza. Já que eles giram com velocidades lineares iguais,
né? Aqui tiver maior raio, né? Aquela nossa análise visual que nós fizemos lá no início da resolução, aqui tiver um maior raio, ela terá uma menor frequência. Beleza, pessoal? Isso aqui, ó, como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Deixa eu ver se eu coloquei aqui embaixo. Bom, a conclusão aqui seria fácil da gente ver, ó. Se vocês, eu vou fazer aqui junto, se vocês quiserem anotar aí, que é impossível, né, pessoal, estudar ciências exatas sem um papelzinho, uma caneta, uma borracha, um lápis, uma caneta. Então, muito bem, ó. Eu tenho que minha velocidade linear 1 é igual à minha velocidade linear número 3 aqui. Ele fala, as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares. Então, eu tenho a minha velocidade V3. Tá? Aí, quem que é a minha velocidade V1? É 2π para uma volta completa, tá, pessoal? Vezes F1 vezes o meu raio número 1, que é igual a 2π F3 R3. Aí eu vou cortar o 2π do primeiro lado da equação com o outro 2π do outro lado da equação. Ou seja, do lado oposto, aí é o sinal de igualdade. Aí eu tenho F1, R1, que é igual a F3, R3. Então, olha só, então aqui tiver maior raio, né? Aqui tiver maior raio, ela terá uma menor frequência. Se eu colocar aqui o meu R3 em evidência, o que eu vou ter? Se eu colocar o meu R3 ou F3 em evidência, eu vou colocar o meu R3. Né? Aliás, não, só que está fazendo estudo da frequência, né? Então, quem que vai ser o meu F3? O meu F3 vai ser F1 vezes R1 sobre R3. Então, como o meu raio aqui, 3, é bem maior que o 1, então esse número aqui vai ser... Claro, se eu aumentar o denominador, eu consigo diminuir aí essa minha razão, né? Então, se eu diminuir a razão multiplicado por F1, então o meu F3 ele vai só o quê? Ele vai só diminuindo. Beleza, então a que tiver maior raio terá menor frequência. Então é a assertativa A aí, que é a nossa questão, que é o correto, né? Agora, pessoal, acharam aí meio confuso, ficaram com dúvidas? Pode falar aí. Alô? Alô, estão me ouvindo? Sim, tá tudo bem. Sim, professor. Tá, vocês acharam assim meio confuso, muita fórmula, muita análise? Alô? Achei tranquilo. Tem muita análise envolvida, mas acho que dá para fazer. Tenta fazer, daqui a pouquinho eu vou postar essa aula de novo, eu vou colocar ela no site do MEP, mas aí que vocês vão tentando fazer, tenta fazer passo a passo, porque olha só, essa questão número 2, se vocês quiserem, eu até posso fazer amanhã aí, num horário que não tenha aula, né? Se quiser, a gente tenta fazer, porque agora não vai dar tempo, porque eu acho que ela é um pouquinho ainda maior do que essa questão anterior, né? Mas também não tem nada de complicado. Até se vocês tentar fazer aí, com os conceitos dessa questão anterior, você vai ter um pouquinho menos de dificuldade em conseguir concluir. Então, olha só, aí o que ele pede aqui, ó? Primeiramente, ele dá esse sistema aqui de acoplamento. Agora, tá vendo? Já não... Esse aqui é um tipo de acoplamento por contato. Eliminou-se as correias e uma engrenagem, né, através ali de uns dentes que eles vão fazendo na engrenagem, né? Aí ele consegue transmitir o movimento para outra engrenagem através desses dentes que são talhados nessa circunferência. Ou seja, aí elimina a correia.
A transmissão aqui é por contato. Aí, olha só, na bem da verdade, ele te dá a frequência do eixo do motor, né? Ele te dá a frequência do eixo do motor. Aí tá, ele faz essa montagem, ele conta a história da tecnologia, né? Que o carinha aplicou num cronômetro ou relógios. Beleza? Então, olha só, esse aqui do motor, ele fala que a frequência é 18 RPMs. Aí ele quer saber qual é a frequência dos ponteiros do relógio. Né? E olha que na aula anterior eu peguei até um relógio como exemplo, né? De período, frequência. Vê lá a aula anterior que vocês vão ter uma ideia melhor disso aqui. Então, muito bem, ele deu essa minha frequência do eixo do motor e ele quer saber qual é essa minha frequência dessa minha engrenagem D, ou seja, a engrenagem D, ela faz parte, ela está no mesmo eixo que o ponteiro desse relógio, ou seja, então quando essa minha engrenagem aqui, ó, essa engrenagem maior, ela der uma volta, o meu ponteiro também ele vai dar uma volta, né? Suponha que ele vai dar uma volta em 1 segundo, então a frequência dele é 1 Hz, né? Mas ele quer saber qual é essa minha frequência aqui do ponteiro do relógio, né? Conhecida a frequência do eixo do motor. Entendeu, pessoal? Só que tem um detalhe, essa questão aqui, não é que ela é muito, muito extensa. A resolução está embaixo aqui, tá bom? Pessoal, pode ficar tranquilo que tudo bem, não vou dizer que é fácil. Beleza, mas também não é, eu sempre reitero, não é bicho de 7 cabeças também. Entendeu? A solução dela está aqui, ó. Agora eu estou com medo de tentar fazer e não der tempo, aí ter uma interferência do horário aí com a professora de biologia, a professora Sarita. Aí eu vou tomar um tempo dela, aí eu não quero fazer isso. Mas vamos fazer o seguinte, amanhã, não, amanhã não vai dar. Vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, por volta de 4 horas da tarde, eu posto aí no grupo, a gente vai tentar resolver essa questão aqui. Mas vocês tentam fazer antes aí, se quiser, ou então a gente pode tentar fazer junto também. Aí vamos combinar o horário aí na sexta-feira, às 16 horas, eu tento explicar essa questão aí. Tá bom, pessoal? Porque amanhã não vai dar, aí deixa para sexta-feira, então. Ok, pessoal? Tá bom. Certo. Pode aí falar alguma coisa, se tiveram dúvida ou não. Acharam meio complexo. Mas tá vendo, conta pesada mesmo ainda não tem. É mais análise do que conta. Bem, na verdade, é essa. Né? A partir lá daqueles conceitos teóricos que está na aula, aplicar que vocês vão conseguir fazer. Beleza, pessoal? Beleza. Acho que vai surgir a dúvida quando a gente for pegar para fazer mesmo, porque... Então, aí vocês tentam pegar para fazer, né? Tenta pegar para fazer. As dúvidas que for surgindo, a gente tenta aí dirimir elas aí na sexta-feira. Vamos marcar para sexta-feira, às 16 horas. Eu vou falar com a professora Juliana aí, que na sexta-feira a gente vai resolver essa questão aqui. Ok, pessoal? Mas tenta fazer passo a passo, que não tem nada difícil. É mais a interpretação e a análise. Conta mesmo, quase que não tem. Tá bom, pessoal? Tá bom. Beleza. Tchau, então. Boa noite para todo mundo e boa aula aí de biologia aí, que eu tô até querendo assistir a aula. Ok? Tchau, Boa pessoal. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada pela aula, professor. Valeu. Tchau, então para todo mundo. Tchau. Falou.